O Boaventura já está Sim. aqui no Ah, meu bastidor Deus. e eu Ah, já vou põe ele, colocá-lo. põe ele, põe ele. Eu Faz vou tempo que eu não. colocá-lo aqui, porque, enfim, olha o prazer que a gente tem. Olha o Boaventura chegando. Ah, puxa vida, só o Conde para nos colocar na mesma sala agora, hein? Olá, Geraldo. Como vai? Eu Tudo conto. Como é que bom? está? Deixa eu Ô, colocar a gente Boaventura. assim um pouquinho. Deixa eu colocar o Boa aqui em cima. Vou ficar aqui embaixo. Boaventura Souza Santos, é uma felicidade muito grande. Que bom vê-lo Muito obrigado. conosco aqui, com esse sorriso, sempre o sorriso Obrigado. que significa a satisfação de estar entre o amigo Zé Geraldo e muito assim, muito honradamente também me considero seu amigo. E ao mesmo tempo da preocupação. Olha só quem chegou aqui também, ó. Luiz Nassif já está chegando aqui Ave também. Maria. Professor, tudo bom? Olá, Diego, Luís. Tudo bem? Muito Uma obrigado. nova jornada para todos nós aqui no 11 News. Nassif, bem-vindíssimo aqui. O Nassif aqui é o dono da casa aqui também. E eu quero, já que eu acabei de colocar o Boaventura aqui na nossa tela, deixa eu passar a palavra para ele, depois para o Nassif. Boaventura, nós recebemos a notícia agora há pouco aqui do embaixador brasileiro na Palestina, o Alessandro Candês, de que a fronteira em Gaza foi reaberta, a fronteira com o Egito, e estamos aguardando aí se os brasileiros vão entrar na próxima lista de repatriados, né? Como é que eu queria que você falasse assim, em linhas gerais, dos últimos momentos, últimos acontecimentos aí desse conflito que envergonha a todos nós, envergonha a humanidade. Boaventura Souza Santos, conosco. Olá, meus queridos amigos. Olá, o Zé Geraldo, Luís Nassif, o Conde. Muito obrigado por estar convosco nesta altura tão difícil, enfim, para o mundo em geral e, naturalmente, é um dia realmente aziago. Aliás, hoje morreu um dos grandes filósofos, ontem, aliás, morreu um dos grandes filósofos da América Latina, talvez um dos maiores realmente do século passado e deste, que é o professor Henrique Dussel, originário da Argentina e que vivia há muitos anos no México, de modo que registro esta nota de pesar por esse grande intelectual que foi Henrique Dussel e a sua filosofia da libertação, que tão importante foi para muitos de nós. Pois, quanto a isto, a propósito de libertação, não é? Eu devo-lhe dizer, Conde, que para mim a sensação mais simples e mais direta, eu só estou à espera quando as ordens de prisão para Netanyahu são emitidas pelo Tribunal Penal Internacional. É só isto. Eu sei que o presidente do tribunal esteve na fronteira, que está agora, que se abriu, conhece a situação. Foi ele, aliás, que agilizou de uma maneira surpreendente para muita gente no mundo o mandado de captura para Vladimir Putin por causa da guerra da Ucrânia. E eu pergunto agora o que é que falta neste momento, com crimes contra a humanidade cometidos, genocídio cometido neste momento, o que é que falta realmente para que o mandado de captura internacional seja emitido? Essa seria a notícia, digamos, que o mundo receberia, em meu entender, o mundo democrático, o mundo humano, receberia depois de todos estes dias em que nós, obviamente, aqui na Europa, de alguma maneira, limitados pela propaganda, pela guerra de propaganda que começou há muito tempo com a guerra da Ucrânia e que agora se prolonga também por aqui, mas felizmente não cortaram a voz da Al Jazeera e, portanto, nós podemos assistir aos programas da Al Jazeera e aos programas turcos também, que são importantes neste caso, e que nos ajudam a ver um pouco o que é que se está a dar no terreno, porque os enviados especiais da televisão portuguesa, claro, estão em Haifa e em Tel Aviv a analisar o drama dos palestinos, não é? De modo que é só isto que eu lhe quero dizer. Realmente a notícia é muito importante. De facto, Portugal também tem algumas pessoas que estão esperando a saída para ser repatriados. Há 6 portugueses, não é muita gente, mas basta uma pessoa, obviamente,
Mas, obviamente, também o que me preocupa são aqueles que não podem sair, aqueles que vão ficar e que estão a morrer realmente desta forma que nós sabemos. Não? O Ventura Souza Santos aqui no 11 News. Luiz Nassif, meu querido, passo para você a palavra aí para fazer as honras da casa aos nossos ilustres convidados. Como é que você está? Bom, primeiro eu queria dizer que nesses momentos de desumanização, o prazer e a honra aqui de estar com dois grandes pensadores do humanismo mais democrático possível aí, que é o Boaventura Santos e o Zé Geraldo de Souza Júnior. Agora, a questão que a gente vê, eu queria colocar para ambos, é o seguinte: quando veio a guerra da Ucrânia, a gente percebia que havia um descompasso entre, especialmente os governantes europeus e seus eleitores, talvez em função dessa desorganização do mercado de informação, com redes sociais e tudo. E com aquelas primeiras imagens da guerra, todos acharam que poderiam se voltar de novo a ter sintonia com seus eleitores, embarcando, caindo de cabeça assim, na ampliação do conflito, no delém da Rússia, mesmo a gente sabendo que era impossível vitória da Ucrânia, era impossível destruir a Rússia, e mesmo sabendo que com o tempo haveria depois todos os problemas econômicos posteriores sem digamos, o impacto inicial da guerra. O que pode acontecer com essa questão da Palestina, com as reações que estão ocorrendo em todas as capitais europeias, com a mudança geopolítica hoje, que foi muito bem lembrado outro dia pelo embaixador Marcos Azambuja, numa entrevista que deu para o GGN, o fato hoje de você ter populações imensas de turcos, árabes, palestinos nas principais nações europeias. Qual vai ser o desfecho desse embate, já que Israel, mesmo sem Netanyahu, não aceita a ideia dos dois países? O que vai dar para a humanidade, digamos, as lições aprendidas aí? Quem vai primeiro, Boaventura ou Zé Geraldo? Eu já falei bastante, deixa o Boaventura falar. Vamos ouvir o Boaventura, depois o Zé Geraldo fala, então. Vamos lá, Boa. Bom, eu acho que isto realmente é bom o Luiz Nassif ter chamado a atenção para a continuidade destas duas guerras, digamos assim, aqui do ponto de vista da Europa, a guerra da Ucrânia e agora a guerra em Gaza, não é? Na Palestina. Há realmente uma grande continuidade, sobretudo porque em ambos os casos nós vemos um alinhamento total, diferenciado, mas que devo depois especificar, um alinhamento da Europa com os Estados Unidos. E os Estados Unidos têm uma estratégia, obviamente, como tem a mesma estratégia que têm na Europa para não permitir a paz na Ucrânia, que foi possível logo, pouco depois da guerra ter instalado a possibilidade, através da intermediação turca, e ela foi impedida pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, exatamente pela mesma razão. Os Estados Unidos estão por detrás, neste momento, de não haver um cessar-fogo. Por mais que digam, estão a apoiar incessantemente esta guerra, desde que seja uma guerra contra a Palestina e não uma guerra regional. Portanto, a força toda que colocam ali é uma guerra que eles controlam. Eles controlam a guerra da Ucrânia, neste momento, completamente controlada por eles, e querem que a guerra da Palestina seja também controlada por eles. Não pode ser, obviamente, controlada por eles se entrar o Egito, se entrar, obviamente, o Irão, se entrar a Síria, se entrar em outros países. E daí, realmente, esse poderio de guerra que os Estados Unidos colocaram imediatamente no Mediterrâneo Oriental para evitar qualquer expansão. E, portanto, tal e qual como nós vimos aqui na Ucrânia, eles querem que a guerra fique num sistema que eles possam controlar. E, obviamente, a lógica da Europa tem sido a mesma subserviência em relação aos Estados Unidos, foi agora a mesma em relação à Palestina. Mas é diferente, porque o senhor vê que neste momento
Aquilo que nós dizíamos é que não havia Europa, a Europa estava a colapsar precisamente por não ter uma política externa digna e autónoma, ou relativamente autónoma, em relação aos Estados Unidos na guerra na Ucrânia. Agora vê-se que não tem, de maneira nenhuma política externa, porque vê a Presidente da Comissão a ir imediatamente a Tel Aviv apoiar o Netanyahu e dizer que está muito bem, que está totalmente de acordo com a política de Israel depois do ataque do Hamas, e logo desmentida por vários países da Europa que disseram, calma aí, há aqui coisas mais complicadas, e esta senhora entrou num conflito enorme, agora exatamente com o presidente do Conselho Europeu, exatamente o conflito entre eles é um conflito dentro da Europa a respeito desta questão, pelas razões que o Luís Nassif reparou, disse, e muito bem. O que é que acontece aqui? É que aqui a desunião da Europa vai-se notar mais, primeiro porque não podemos esquecer que a Ursula von Leyen é alemã, e aqui temos o problema alemão, e o problema alemão é um problema complicado, o problema alemão foi quem causou 2 guerras na Europa e pode vir a causar uma 3ª guerra na Europa. Estou absolutamente convencido disso neste momento, não é? E, portanto, esse problema é um problema que agora tem uma agudeza enorme. E depois temos os vários interesses dentro da Europa. O Emmanuel Macron é um filho dileto da família Rothschild, tem uma posição, obviamente, que neste momento ninguém entende, proibir as manifestações em França contra a guerra que Israel está a conduzir, que é, no fundo, uma solução final em relação a Gaza. Portanto, é o desmembramento da Europa que nós estamos a assistir, é o fim da Europa como nós a conhecemos. É um bom título para qualquer livro, aliás, é o título do livro que estou a terminar, é o fim da Europa como nós a conhecemos. Ele começou com a guerra da Ucrânia e agora vai acabar exatamente com o modo como a Europa não vai conseguir resolver de maneira nenhuma esta situação, porque está a assistir a uma outra solução final, que no fundo ela tem culpa, porque o que está a acontecer em Israel é parte do colonialismo europeu. E então, se quiser, podemos conversar um pouco depois, porque aqui está uma solução colonial em que nós estamos, e esse colonialismo é europeu e tem que assumir as suas responsabilidades e não está a assumi-las de maneira nenhuma. Privilegiados vocês que estão assistindo aqui esse evento, esse debate com Boaventura Sousa Santos, um dos maiores sociólogos do mundo, né, Nassif? Todos nós já sabemos disso há muito tempo. E o professor Zé Geraldo de Souza Júnior, um dos maiores intelectuais aqui do Brasil também. Zé Geraldo, olha, deixa eu só pedir para o público aqui, para dar o like aqui na nossa transmissão, se inscrever no nosso canal, e daqui a pouco eu vou ler comentários, estão chegando aqui muitos comentários, pagos, inclusive, que eu vou querer ter o prazer de trazer na sequência. Não sei se o Nassif quer ponderar alguma coisa antes de eu passar para o Zé Geraldo? Não, vamos ouvir o professor Zé Geraldo. Vamos ouvir o Zé Geraldo, então, sobre essa questão. Deixa eu abrir aqui o microfone do Zé. Estou comigo? Sim. Então, esse comentário do Boaventura, né, mostra o balizamento desse tema, que é um estertor de colonialismo. Coincidência que Dussel morra hoje, né? Ele que enfrentou tantos temas da decolonialidade. Pensemos o seguinte, a gente chama guerra, mas é realmente uma guerra no sentido de enfrentamento de dois combatentes, países equivalentes na sua capacidade de beligerar. Há uma desproporção de forças e uma direção de procedimento que retira essa configuração de guerra, sobretudo no caso palestino, né? Por isso que Boaventura lembra que é uma questão que envolve, de um lado, né, um acerto do próprio capitalismo no contexto dos seus objetivos na região, né,
Você lembra, Conde, que eu mencionei no nosso último encontro que o Goldman Sachs é o dono do mundo. Não é que ele defina a gestão financeira do mundo e, portanto, dos negócios. É que ele traduz uma lógica de condução do processo de domínio do mundo, quando ele é capaz, inclusive, de colocar quadros na governança, por exemplo, de democratas e republicanos na direção política dos Estados Unidos. No máximo, seria uma guerra do capitalismo contra outras estratégias de construir alternativas de convivência e de realidade político-social no resto do mundo. Por isso que não é uma coisa só da tradição, da origem histórica comum, dos valores, dos sentimentos religiosos. É uma questão de um domínio econômico de uma região que, por exemplo, tem na presença de Israel como um Estado que é uma espécie de moderador, o tipo gendarme daquela região, né? Representando um papel que não é o seu próprio interesse, mas é o interesse geral da lógica capitalista naquele ambiente, né? No caso da Ucrânia, é mais no sentido estratégico, porque aí é uma guerra da OTAN contra a Rússia e contra a possibilidade da Rússia representar, né, uma contra-hegemonia na perspectiva do teatro europeu, do seu processo de atuação, né? Então, eu acho que se é assim, nós não podemos ter a ilusão de que discutir sobre a perspectiva dos sentimentos morais desse processo resolva a questão que está em causa, porque é um acerto da lógica econômica que está em discussão, né? Então, agora, o problema no contexto atual, sobretudo na Palestina, é de que se exauriu a dimensão humana dessa discussão. Se perdeu a humanidade nessa discussão. Quando o saldo de mortos são crianças, são idosos, são desvalidos, são sobrantes, é que está em jogo uma estratégia que, por exemplo, no caso, né, aposta numa solução final, como disse o Boaventura. Não, por acaso, essa semana, um ministro do governo de Israel disse que a bomba atômica seria uma solução adequada para resolver este problema E um outro disse que, se são refugiados, que joguemos eles mundo afora. Se são refugiados, que joguemos eles mundo afora, né? Então, eu diria assim, não dá para discutir esse tema somente na perspectiva de discursos antagônicos do tipo semitismo, antissemitismo, sionismo, antisionismo, ódio versus ódio. Isso é fenômeno. O que está em causa é o que se joga de força capitalista nesse processo e quais são os interesses estratégicos para segurar, né, essa nova fronteira de articulação do econômico que disputa outro campo de mercado, né? Que, no fundo, é uma guerra dos Estados Unidos contra a China, não esqueçam disso. Não, se a gente chegar, a gente pode chegar nesse ponto. Deixa eu só pedir para vocês aqui licença para ler alguns comentários aqui do nosso público. Olha, Maria Aparecida Coimbra Peixoto. Estamos juntos e misturados, querido Gustavo Conte, o pessoal aqui dando muito carinho aqui para o nosso projeto. A Laide David. Bom dia, comunidade. Com o direito de seguir onde você for, não te deixarei nunca. Que bonito. Opa. Isso aqui. O Nassif vai me deixar, ele já me deixou antes. Denis Rahal, Conde, grato pela qualidade das apresentações jornalísticas. A Grace Moura faz uma pergunta aqui que eu vou deixar no ar, depois a gente recupera. Professor, sendo os palestinos semitas, esse discurso de antissemitismo não é incoerente? Só um segundo, queridos, daqui a pouco eu retomo. Carlos Achete, obrigado pela colaboração. Evelina Antunes aqui também. Tânia Santana Cortes, muito obrigado. Pedro Antônio Cândido, 11 News, demais. Professor Zé Geraldo, 10. Abraços. Vivian Lee.
Dois Zé indispensáveis, Geraldo e Arbex. Sandra Gomes, Gomes, é isso mesmo, obrigado. Pedro Antônio, mais uma vez, que banca maravilhosa, parabéns, Condão. Silvana Reis, que live, só a mão. Porra, aqui o cachorrinho. Terezinha Braga de Moraes, viva o jornalismo crítico e corajoso, parabéns, caro Gustavo Conde, estou fechada com você, todos os canais progressistas, irmanados com você, muito obrigado. André Lobo, minha módica contribuição ao canal, parabéns pelo programa. Muita gente aqui. Maria Elizabeth Rangel Silva, obrigada, Conde, por nos proporcionar esse encontro maravilhoso. Marta Mendes, bora, Conde, convidados aqui, não vou falar, o pessoal está empolgado aqui. Júlio Nunes, Conde, te achei, tamo junto, Piauí, presente. Nassif, passo para você aqui, para a gente seguir nessa... Então, é só para... Nos anos 90, eu convivi muito com um banqueiro brasileiro, Walter Moreira Salles, que escrevi a biografia dele, e as razões são banais. Ele era da minha cidade, eu queria reconstruir um pouco a história da minha cidade. E ele teve uma convivência muito grande com o capitalismo mundial na era do capitalismo familiar, antes de virar esse negócio de CEO e tudo. E muita ligação, inclusive societária e de amizade, com o Nelson Rockefeller. É interessante a gente juntar duas coisas aí da chamada geopolítica americana. O Nelson Rockefeller talvez tenha sido o grande estadista assim, do capitalismo americano. Ele, na viagem de núpcias dele, ele foi para a Índia e ficou espantado com a violência do colonialismo britânico na Índia. E ele voltou para os Estados Unidos disposto a trazer uma nova lógica aí ideológica, né? Ele achava, inclusive, que era trazer o modo de vida, o modo de negócios capitalista para os demais países. Ele achava que a América Latina, o desenvolvimento da América Latina nesses moldes seria uma New Deal americana. E ele começa a trazer para cá todos aqueles pontos do modelo capitalista americano que interessavam, obviamente, a ele. Por exemplo, é ele que banca aqui uma reforma aqui, urbanística em São Paulo, no tempo de Prestes Maia, que acaba praticamente com o transporte público, com bondes e tudo, institui o transporte rodoviário. É ele que, através do Assis Figueiredo, que, aliás, foi prefeito de Poços lá, consegue a criação de um imposto sobre combustíveis que financia as rodovias em detrimento das ferrovias. Ele que institui aqui os primeiros bancos de investimento para ter uma integração entre capitais aí, brasileiros e internacionais, que já havia no século XIX, tudo aí, mas ele tenta... Então, digamos, esse modelo econômico americano, tanto que as empresas americanas vinham para cá, a primeira coisa que elas faziam era contratar uma agência de publicidade que tinha pressão sobre os jornais e contratar um grande escritório de advocacia. Esse modelo, e depois tem, a partir dos anos 60, aliás, eu estou incluindo num documentário, até uma dica do Boaventura, uma conversa que nós tivemos, aí o relatório Rockefeller, que abre espaço aí para a vinda das igrejas neopentecostais, acabando aqui com a teologia da libertação. E os Estados Unidos passam a levar esse modelo para o mundo inteiro da forma mais belicosa possível. É por isso que eu acho que Israel, quando eles colocam aquele enclave no Oriente Médio, o Israel, além de defender interesses mais imediatos, a ideia era levar esse modelo capitalista, entrar numa área que resistia, aí, que era essa área do Oriente Médio. Do Oriente... Agora, o que acontece? De um lado, nós tivemos aí todo esse processo de crise que vem a partir de 2008, que o modelo capitalista americano foi para o vinagre. A ultrafinanciarização acabou com todo o dinamismo da economia americana e acabou com o dinamismo das economias europeias. Aí, o próprio Macron, que é Macron que entregou tecnologias da Alstom para os Estados Unidos agora, já pegou de volta. E junto com isso, você tem essa belicosidade americana, como o professor colocou, acaba com a noção de Europa aí. Então, você tem um fracasso do modelo econômico, você tem o fracasso desse modelo belicista americano. Essa crise, com todas as imagens que vêm à tona, ela rompeu com
uma blindagem que fazia com que nós víssemos todos nós, o mundo ocidental visse todos os demais como bichos. A imagem de pais chorando em cima de filhos mortos aí tem mais impacto do que qualquer articulação aí da mídia ocidental, né? Então você passa a humanizar, perceber que tem um mundo com gente que nem a gente, com famílias, e no momento em que a China avança também com a sua geopolítica da paz, né? Então, crises como essa provocam mudanças centrais. O professor Boaventura já colocou um, que é o desmanche da Europa. O que mais que podemos aprender dessa crise? O que mais que virá de mudança radical, sabendo que é uma marca definitiva do declínio americano e sabendo que toda grande potência não perde o cetro sem lutar. O que esperar? Boaventura. Bem, eu acho que talvez fosse bom, eu concordando com tudo o que acabou de ser dito, eu acho que seria bom termos aqui uma perspectiva um pouco histórica também de tudo isto que se passou, não é? Porque nós temos que ver que ali por início, meados do século XIX, que é exatamente quando o capitalismo europeu está com uma necessidade de expansão, é a partilha da África, é tudo isso, o Oriente Médio passa a ser muito importante, exatamente pelos seus recursos. Aí domina, obviamente, ou quer dominar o Império Britânico, está aí em colisão com o Império Otomano, e é muito importante controlar aquela região. E naquela região estão a surgir nacionalismos nesta altura. E esses nacionalismos são alguns fortes, por exemplo, o de Mohamed Ali, do Egito, e que realmente surge ali a possibilidade de ter um grande país no Médio Oriente, onde estaria o Egito, a Síria, etc. O Império Britânico, nesta altura, tem muito interesse em que isto não ocorra nessa altura. Porquê? Porque, fundamentalmente, perdia-se aqui um controle não só de possíveis recursos naturais, mas também a possibilidade dos negócios para o Oriente. E, portanto, aquela passagem que é, obviamente, histórica em todo o processo da Eurásia, a Rota da Seda, ela não podia ser posta de maneira nenhuma em causa. E é aí, pela primeira vez ainda no século XIX, se abre o primeiro consulado em Jerusalém, o consulado inglês, e que se começa a vir com esta ideia da necessidade dos judeus a terem a sua própria pátria. Uma ideia que, de começo, não é nada popular entre os judeus, de maneira nenhuma. O sionismo, todos nós, que temos tantos amigos e com quem temos trabalhado, com tantos amigos judaicos, judeus e não judeus, sabemos muito bem a divisão entre eles, porque exatamente de um ponto de vista religioso é mesmo problemático se o Estado de Israel deve existir. E toda uma corrente teológica que vem de há muito tempo, não vou entrar em detalhes, que mostra realmente que a ideia de um Estado judaico é uma contradição nos termos, porque é um povo, não é um Estado. E essa foi uma questão que foi muito debatida entre os judeus no final do século XIX. A ideia do sionismo, por incrível que vos pareça, não começou por ser uma ideia dos judeus. Foi uma ideia do Império Britânico para ver se conseguia fraturar de alguma maneira a presença árabe no Médio Oriente. E era muito importante que o fizesse exatamente utilizando os judeus. Com uma pequena minoria que vivia na região, que é hoje a região da Palestina, era uma pequena minoria ao lado de árabes, etc. Todos, como dizia a pessoa que chamou a atenção, tanto árabes como judeus são os povos semitas. Eles são povos semitas, todos eles. A ideia do antissemitismo é uma ideia em si mesmo construída realmente artificialmente neste momento como um slogan, como se diz hoje, anticomunismo sem haver comunismo, ou etc. Quer dizer, são coisas deste tipo. Agora, quando nós vemos que depois a própria Europa, muito antes de Hitler, os pogroms contra os judeus em 1881 no Império Russo foram tremendos, não é? O Affaire Dreyfus, por exemplo, no final do século XIX, é outro dos grandes affaires anti-judeus, antissemitas, diríamos agora, que realmente fazem com que alguns teóricos, já antes o Moses Hess, depois Theodor Herzl, Pinsker, que são aqueles que vão teorizar a ideia de que é necessário, eventualmente, um Estado judeu. Claro que, como os judeus
são de várias origens, são de vários países, são de várias línguas, têm uma coisa em comum, que é a religião. E é essa a ideia de que o sionismo é um Estado religioso, é um Estado judaico, e começa a formar-se realmente essa ideia, e é depois muito apropriada pelo povo, pelos próprios judeus, mas com muita divisão. Por exemplo, quando o sionismo na própria Alemanha, nos anos 30, que é apenas uma pequena associação de judeus, não é de maneira nenhuma a maioria dos judeus na Alemanha, eles entram inclusivamente em negociações com Hitler. São eles, por exemplo, que promovem a ideia de que os judeus devem ir para a Palestina, aqueles que quiserem. E realmente o Hitler chega a um acordo, em 1932, e dá essa possibilidade, com aquelas condições que a gente sabe nazis, isto é, ele confisca uma boa parte da riqueza desses judeus e a outra parte eles podem levar com eles. E levam-na, mas vão depositar aonde? E aqui vemos o problema do Nassif. O banco inglês, o Banco de Jerusalém. É esse banco que fica cativo de todos os depósitos dos judeus que quiserem ir para a Palestina. Não vão mais, não se sabe exatamente ao todo, os números oscilam entre 30 mil e 60 mil judeus que foram, nessa altura, para a Palestina. Porque é realmente de saber que a tal solução final, que não é tal, é uma coisa horrível, do Hitler, foi a última solução, porque ele tentou, efetivamente, era expulsar os judeus da Alemanha. E se os europeus quisessem e pudessem, naquela altura, apoiar essa política no sentido de receber judeus nos seus países, já havia em vários países, mas receber mais judeus nos seus países, não haveria solução final. O problema é que nenhum país quis aceitar os judeus. Como agora não querem aceitar os refugiados que atravessam o Mediterrâneo, quer dizer, é a mesma lógica. Só que os judeus estavam aqui realmente há muitos séculos, não é? E, portanto, é exatamente esse antissemitismo que vai levar, que é beneficiário, obviamente, o próprio imperialismo tem interesse em que realmente se coloque aquela cunha, digamos assim, no Oriente Médio. E é por aí que depois a Europa, em 1948, se encontra esta solução, que é uma solução colonial. É uma solução colonial para, obviamente, um pecado, se nós quisermos pôr em termos religiosos, europeus, porque foram eles que causaram, realmente foi a Alemanha que causou o Holocausto, mas, como digo, muito antes do Hitler, o antissemitismo já existia, obviamente, e depois a solução dos dois Estados, os palestinianos, não tinham culpa nenhuma do que os europeus tinham feito, e realmente os próprios sionistas chegaram a matar judeus que não queriam ficar na Palestina, porque a ideia é que teriam que ir para aquela terra prometida. É então que surge o mito da terra prometida, que é um mito como outro mito qualquer, uma supremacia com base numa terra prometida. E é essa ideia da terra prometida que vai ser apropriada depois pelos neopentecostais por aquilo que é hoje o sionismo cristão, que é uma corrente muito forte dentro do sionismo, que é o sionismo dos não-judeus, digamos assim, o que se chama esse cristianismo sionista, onde estão muitos desses brasileiros que estão, de alguma maneira, ou que ficaram, ou que estavam nessa altura em Israel, pertencem realmente a essa corrente religiosa. Agora, depois vêm os outros argumentos económicos mais recentes. Uma coisa que é muito pouco conhecida é que há uma alternativa à Rota da Seda, como sabem, desde 2013, pelo menos, a China tem vindo a estabelecer a Rota da China, a Rota da Seda e do Cinturão com milhões, trilhões de dólares ao longo deste tempo. Bem, qual é a grande obsessão, porque cá estamos nós sempre na questão da China, é a questão das alternativas, não é? E as alternativas à Rota da Seda. O G20, por exemplo, na última reunião, dedicou exatamente mais uma vez a ideia da alternativa. Sabem que uma alternativa vem da Índia e atravessa a Palestina e vai para o porto de Haifa. E em Haifa é transferidos os produtos para o porto do Pireu e está na Europa. Ou seja, há aqui, embora não se fale nisso, mas há aqui o interesse de alguma maneira fazer uma terra no Lios, uma terra de ninguém, por onde possa passar exatamente essa
alternativa que viria da Índia e que viria estabelecer uma alternativa à China. É claro que há aqui uma série de obstáculos, o próprio Irão é um obstáculo, mas tem a Arábia Saudita e, portanto, é muito importante que a Arábia Saudita esteja nisto. A Síria tem que se manter desestabilizada exatamente para permitir esta solução. Ou seja, há negócios que estão aqui que nós não sabemos, não conhecemos muito bem, como muita gente não se apercebeu da grande crise do Níger. A grande crise do Níger, que causou um pânico horrível aqui na Europa e no Ocidente e nos Estados Unidos, é por uma razão simples. É que já estava a ser preparado uma alternativa aos oleodutos e aos gasodutos que vêm da Rússia, que vinham da Rússia para a Europa, era um que ia da Nigéria, pelo Níger, até a Argélia. Isto já está planeado. Quando os militares tomam o poder no Níger, uma das primeiras coisas que eles dizem é por aqui não passa o gasoduto. Bem, isso entra em pânico. E é por isso que os franceses ficam completamente... A Europa não tem recursos naturais. É o colonialismo sempre que lhes deu. E ultimamente a Rússia lhe deu uma solução barata. A solução dos Estados Unidos é a solução da ruína. Porque realmente pagar por 4 ou 5 vezes o preço que pagava antes, nenhuma empresa é rentável na Europa. O melhor exemplo é o caso da Alemanha neste momento, é entrar já numa recessão. Portanto, são todas estas coisas em jogo que a gente tem que ver, por um lado, um pouco de história, para depois entender como é que o Estado de Israel se insere nesta região e depois como, de facto, a ideia dos dois Estados nunca é aceita por eles, pelos sionistas não aceitam a ideia dos dois Estados. O Estado é o Estado judeu. E realmente temos grupos radicais entre os palestinianos que também não aceitam. O Hamas não aceita, não reconhece o Estado de Israel. E, portanto, de alguma maneira, há aqui uma conivência, digamos assim, estranha e horrível entre o Hamas e Israel, porque nenhum deles reconhece o outro. O Hamas não reconhece o Estado de Israel e Israel não reconhece dois Estados. Pronto. E é esta arma, por isso é que a gente sabe que o Hamas, de alguma maneira, foi financiado e tem sido apoiado. O Hamas era muito pequeno e é recente. O Hamas não tem nada a ver com o Hezbollah. O Hezbollah é muito mais profissional e muito mais forte. O Hamas é relativamente recente. Quem é que o financiou? Bem, a gente sabe que há financiamento do Qatar. Quem o facilitou? Israel esteve metido nisto. Porquê? Porque era enfraquecer Al-Fatah. Quanto mais dividir Al-Fatah, foi isso que dividiu. O que eles nunca esperaram é que o Hamas ganhasse umas eleições. Eles queriam que o Hamas fosse uma força de oposição à Fatah para dividir a organização da Palestina, para os palestinianos estarem divididos. Quando o Hamas ganha as eleições em 2006, notem, eleições observadas por observadores internacionais. São livres e limpas. Só que, obviamente, o Hamas era hostil ao Estado de Israel, não o reconhecia. Não se pôde reconhecer. E a partir de então que entrou, obviamente, a grande prisão a céu aberto, que é Gaza. Esta é a história. Onde é que está a democracia? Porquê é que os ocidentais só favorecem a democracia quando ela lhes favorece e serve os seus interesses? Quando não serve os seus interesses, são terroristas. O Hamas é praticamente uma criação, como foram os Talibã, como foi o Al-Qaeda, é uma criação de financiamento norte-americano. Acabou.